O que é história? História é um campo de conhecimento que estuda a ação do homem no tempo e no espaço. Todos somos resultados de complexas influências sociais no tempo, na nossa época, e no espaço, o lugar onde estamos. Há uma profunda discussão na filosofia da história sobre se a história é uma ciência ou não. E existem também alguns sentidos que podem ser atribuídos à palavra história. No livro Uma Introdução à História, do professor Ciro Flammarion Cardoso, é feita uma análise dos argumentos de correntes que dizem que a história é ciência e as que dizem que não é uma ciência. Para começar, duas posições antagônicas de especialistas das ciências naturais. Né? A título de exemplo, para Colin Peterson, neopositivista, a história nem é e nem pode ser uma ciência. Né? Trata-se de eventos únicos e repetíveis e não sujeitos à verificação. Os historiadores não podem predizer o futuro, nem explicar o passado, apenas interpretá-lo. E não há uma forma decisiva de pôr à prova suas interpretações alternativas. Já no lado oposto, Pierre Jaglé e Pierre Roubaud, marxistas, também argumentam no mesmo sentido de Peterson e afirmam que a oposição entre o singular histórico e o repetitivo das ciências da natureza é forte o suficiente para que o marxismo tivesse se apresentado dividido entre materialismo histórico, história, e materialismo dialético, metafísica. Nas ciências sociais é comum também ver dizer que a história é essencialmente ideográfica, ou seja, ocupa-se de fatos singulares e irrepetíveis. Gilles Gaston Granger diz que a história conserva algo de uma arte e de uma prática, como qualquer tentativa de atingir ou se aproximar de um conhecimento individual. Entre os historiadores, temos o Paul Veyne, que afirma que o historiador poderá, no máximo, aspirar a atingir certas zonas de cientificidade, em meio à caótica totalidade dos acontecimentos históricos. Entre os que defendem a história como ciência está, por exemplo, o historiador Mark Bloch, que define a história não como uma ciência do passado, mas ciência dos homens no tempo. Há ainda toda uma discussão sobre o que é ciência e várias outras questões. Recomendo a leitura do livro do professor Ciro, que aliás conclui que a história não é uma ciência, mas também nada impede que seja, uma espécie de ciência em construção. A palavra história tem pelo menos 4 usos correntes. Essa discussão você pode ver também no livro do professor Ciro, mas eu vou me utilizar aqui do exposto no livro A História Pensada, foi coordenado por Estevão Rezende Martins. Né? O primeiro desses 4 usos é o que se refere ao curso da existência humana no tempo. É o mais genérico de todos. Ninguém sabe quando terminou, nem quando vai terminar. O segundo é mais restrito, diz respeito à memória consciente de determinados agentes e determinadas ações que qualificam e até constroem a identidade pessoal e social dos integrantes de uma certa comunidade ou civilização. Como na história de um país na qual as glórias e o passado comum definiriam seu povo e os diferenciariam do resto do mundo. Um terceiro sentido promove uma restrição mais técnica, seria a história enquanto conhecimento controlável e demonstrável, chamada de científica, e que abarcaria também as duas definições anteriores. Como vimos, uma definição bastante complicada. O quarto e último sentido é aquele que usamos para falar das narrativas como contos, fábulas, literatura em geral, igual quando falamos que vamos contar uma história para alguém. Seja científico ou não, ou em qualquer dos sentidos em que a palavra esteja sendo empregada, todos sabemos que história é sempre um conhecimento muito importante e necessário a todos.